Para início de conversa, eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, versículos 20 a 44, é o texto que nós vamos ler hoje. Nós vamos meditar bem rapidamente. Eu sempre falo que a gente vai meditar bem rapidamente, depois prego 1 hora, vocês já nem acreditam mais em mim, mas eu sempre tento, eu juro. João capítulo 11, versículo 20 a 44, você vai deixar a sua Bíblia aberta aí, ou a sua Bíblia física, ou não. Se você vai ler a Bíblia no celular, então já deixa no modo avião também, para não ser perturbado pelas notificações, os pop-ups e as outras coisas dos outros aplicativos. Agora é o momento da palavra, amém? Estamos encerrando hoje, prestes a entrar na Conferência da Família, encerrando hoje a série de pregações aqui no culto de sábado, que fala sobre encontros transformadores, vidas transformadas. Gente que se encontrou com Jesus e nunca mais foi a mesma. E hoje é a última palavra dessa série, e nós vamos falar sobre um encontro transformador, vidas que foram transformadas, aqui em João capítulo 11, 3 pessoas em particular, 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Eu creio que todos vocês já conhecem essa história, nós vamos lê-la daqui a pouquinho, mas eu quero falar um pouquinho sobre como que foi para mim durante essa semana, estudar essas coisas e no processo em que eu orava e eu perguntava a Deus exatamente o que é que Deus deseja nos fazer saber essa noite através da sua palavra, algumas crises foram chegando no meu coração. E eu fiquei pensando assim, o que a gente está fazendo aqui? Não é verdade? A gente vem aqui toda semana, a gente está aqui, a gente fala, vocês sentam, aí tem alguém que fala, e a gente escuta, depois a gente vai para casa, depois a gente volta, ouve de novo. São basicamente as mesmas histórias, é o mesmo livro. E a gente faz isso anos e anos e anos, e para que tudo isso? Para que nós estamos aqui? E aí, quando a gente vai para a vida real, parece que às vezes a gente toma um choque, né? Um choque de realidade. Aí a gente lembra que já passamos aqui no Brasil de 430 mil mortes por Covid. Aí a gente tem essa semana agora a explosão do conflito de Israel e Palestina. Já com centenas de mortos, inocentes dos dois lados, né? Aí a gente fica sabendo de outras notícias, né? Aquela operação policial que teve no Jacarezinho com 25 pessoas mortas. A morte daquele menino, né, que foi aparentemente assassinado pelo padrasto com a anuência da mãe. Aí eu falo assim, qual é a relação dessas coisas tão tristes e reais que fazem a gente chorar e sofrer com aquilo que a gente fala todo sábado aqui? Todo domingo, porque parece que às vezes a gente está falando uma coisa, a gente está numa vibe e o mundo está em outra. E o que está acontecendo aqui hoje conosco, o que nós estamos fazendo aqui é relevante para o mundo, por quê? Obviamente existe alguma coisa errada com o mundo. Obviamente as coisas estão desalinhadas. E se nós aqui não estivermos falando exatamente para essa realidade, conscientes dessa realidade, aí sim a gente vai estar simplesmente lançando palavras ao vento. Mas nós estamos aqui porque nós entendemos que existe um Deus que nos chama para o encontro. E quando nós nos encontramos com esse Deus, coisas diferentes e transformadoras acontecem. E isso tem acontecido na história, e este é também o nosso testemunho. De que quando nós nos encontramos com Jesus, as coisas de fato mudam. Não é ópio do povo, não é uma mensagenzinha para anestesiar do sofrimento do mundo. Não, é um chamado para um encontro poderoso que te habilita não só a viver no mundo, com as suas tristezas e com as suas dificuldades. É um encontro transformador que te habilita a levar pessoas também a terem esse encontro. Então a gente vem para cá, para a gente se lembrar de quem Deus é, para a gente se lembrar de quem nós somos, para a gente se lembrar que nós somos ministros do encontro. Sacerdotes, é isso que a palavra sacerdote significa. Ele é um ministro do encontro de Deus com o homem. E quando nós dizemos que somos, né, uma nação, um reino de sacerdotes, nós não estamos usurpando o lugar de Jesus, porque Ele é o sumo sacerdote, mas Ele também nos fez intermediários. Então é importante a gente sentir a dor do mundo,
E é importante a gente falar aqui sobre aquilo que está acontecendo lá, para que a gente possa não só responder às nossas próprias crises, mas para que a gente possa ser promotor de encontro. Amém? Quantos ministros do encontro nós temos aqui? Levante sua mão. Você é ministro, você quer levar pessoas a se encontrarem com Jesus? Então você precisa prestar atenção nessa história. Aqui a gente tem uma cena de luto terrível, uma morte inesperada, um jovem chamado Lázaro, provavelmente a minha idade, e ele morre. Antes dele morrer, as suas irmãs pedem para que Jesus fosse avisado, afinal de contas, ele parece ser um dos melhores amigos de Jesus, um dos melhores, mais próximos. E aí as irmãs avisam Jesus que Lázaro não está bem, e Jesus não vai de imediato para lá. Ele espera um pouco. Jesus tem uma outra cronologia trabalhando também. Jesus não é só levado de um lado para o outro por causa das necessidades das pessoas, mas ele está num trajeto, ele está numa rota de obediência a Deus. Então ele sabe que ele tem que sair da Pérea para entrar na Judéia no tempo certo. Depois que ele entrar na Judéia, depois desse evento, aí estamos no capítulo final da vida de Jesus. Então Jesus está trabalhando com uma outra cronologia. Jesus entende que é tempo de ele ir para a cruz, então ele não poderia entrar exatamente e imediatamente na Judéia. Ele espera um pouco e depois ele faz isso. E aí quando ele entra, já é tarde demais, ou pelo menos aparecia, aparentava isso para as pessoas. Jesus fala para os discípulos, Lázaro já morreu. E alguns deles até questionam, então por que a gente vai para lá? Lá é um lugar mó perigoso, todo mundo querendo a nossa cabeça lá, se ele já morreu, para que a gente vai? E Jesus decide ir, porque Jesus tinha um encontro marcado com aquelas irmãs, Jesus tinha um encontro marcado com a morte, Jesus tinha um encontro marcado com Lázaro. E para mim o versículo que mais me chama a atenção, eu já vou vou chamar você para ler esse versículo, é quase que um spoiler. Depois a gente vai ler o texto, mas o versículo 28. O versículo 28 para mim é muito ilustrativo de tudo aquilo que nós estamos falando. Marta havia se encontrado com Jesus e o versículo 28 diz, em seguida ela voltou para casa, chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. O mestre está aqui e quer ver você. Pare um pouco e pense nisso. É o pior dia da vida de Maria. É choro, ela está extremamente deprimida, extremamente desgostosa, extremamente desgastada, com a sua fé provavelmente em ruínas. É o dia mau, é o dia da má notícia. E eu não sei se tem alguém aqui se sentindo assim, num dos piores momentos da vida, num dos momentos mais escuros. Mas olha só que interessante esse texto. A gente tem que refletir e trazer para dentro do nosso coração. O mestre está aí e ele quer falar com você. Pior dia da sua vida, o mestre está aí e ele quer falar com você. No meio da sua dor, no meio do seu luto, no meio da sua dificuldade, o mestre está aí e é tempo de ouvi-lo. Deus não nos abandona nesses momentos, Deus não abandonou o Brasil nesse momento, Deus não abandonou a humanidade. O mestre está aqui e ele quer encontrar as pessoas que estão sofrendo. Por isso que é tão importante a gente ser ministro do encontro, sacerdote. Porque é essa exatamente a mensagem que nós temos para as pessoas. Ei, vocês estão sofrendo? Estamos no dia mau? Estamos atravessando um dos momentos piores da nossa história? Estamos atravessando, agora, eu estava lendo hoje sobre o boletim médico do Bruno Covas, lá em São Paulo, situação irreversível, imaginando a dor da família, acompanhando aquilo. Mas a mensagem é a mesma. Ei, você está sofrendo, mas eu tenho uma notícia para você. O mestre está aqui. Ele tem algo para te dizer. Ele tem algo para te falar. Nós, como cristãos e discípulos de Jesus, precisamos carregar esse versículo nos lábios e no nosso coração. E Jesus encontra então essa família enlutada, essas duas irmãs. Elas vêm ao encontro de Jesus. Primeiro vem Marta e depois vem Maria. Elas fazem exatamente a mesma pergunta para Jesus, as mesmas palavras, mas Jesus dá duas respostas completamente diferentes para cada uma delas. E Jesus passa por esse momento de dor, por esse momento de luto, com 4 coisas, ministrando 4 coisas. Ele ministra verdade, ele ministra lágrimas, ele ministra ira e ele ministra graça.
Verdade, lágrimas, ira e graça. Quando Jesus nos encontra, Ele nos encontra com estes ministérios, com essas ações. E se nós desejamos ser ministros deste encontro, sacerdotes, se nós queremos dizer para o mundo, existe uma esperança, o Mestre está aí, Ele quer falar com você, nós precisamos entender a verdade de Jesus, as lágrimas de Jesus, a ira de Jesus e a graça de Jesus. Bom, vamos ao texto. Primeiro versículo que nós vamos ler vai ser o versículo 20. João 11, versículo 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, ela volta para casa, chamou Maria à parte e disse: o Mestre está aqui e quer ver você, está chamando você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela estava indo ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, vem e veja. Jesus então chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Ele não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa das pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Esse texto é famoso, virou até música, né? Remove a minha pedra, não é? Faz um milagre em mim. E a gente sempre se identifica com Lázaro nessa situação de preciso ser renovado, preciso ser ressuscitado, e não há nada de errado com isso. Mas eu quero chamar a atenção de Jesus. Hoje está legal, hein? Eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Jesus fala com Marta e com Maria antes de ressuscitar a Lázaro. A primeira coisa é que quando Jesus se encontra com Marta, Marta se encontra com a verdade. Quando Jesus se encontra com Marta, Marta se encontra com a verdade de Jesus. E Jesus ministra verdade sobre ela. Ela diz para Jesus o que exatamente eu e você diríamos: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E agora você pode imaginar, tipo assim, sabendo que ela era irmã de um dos melhores amigos de Jesus, você fala assim: poxa, Jesus, pô, logo comigo, cara. Pô, a gente era... Você curou um monte de gente que você nunca mais viu. Você curou um monte de gente que veio atrás de você pedindo cura, ganhou a cura, foi embora, nunca mais falou nada. Você curou um monte de gente que não te conhecia, um monte de gente que... cara, a gente aqui, que brother, a gente que é da família, por que está acontecendo isso conosco? Por que você não ouviu o nosso choro? Por que você não ouviu o nosso pedido para que você viesse antes? Se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Então você vê que o coração dela está triste.
O coração dela está em downwards. Mas Jesus responde para ela quase meio que repreendendo esse lamento dela. Ele fala, não, mas ele vai ressuscitar. Aí ela, não, eu sei, Jesus, ele vai ressuscitar e assim, no último dia. Ele, não, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus quase começa uma discussão com Marta, num momento esquisito, né, de luto. Marta está lamentando e Jesus está chamando o coração de Marta para cima, dizendo assim, Marta, você precisa saber de algumas coisas, eu quero te lembrar de algumas coisas. Eu sou a ressurreição e a vida, não é só no último dia que ele vai ressuscitar. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você precisa saber que eu sou a ressurreição e a vida. Senão você não vai conseguir entender o que está prestes a acontecer, muito menos o momento que você está atravessando. Às vezes, em momentos de tristeza, nós precisamos nos lembrar da verdade. A gente vê que Jesus vai agir diferente com Maria. Maria também vem com o coração para baixo, ela diz a mesma coisa, mas Jesus não retruca Maria. Jesus chora junto com ela. Porque às vezes a gente precisa só chorar com as pessoas, e às vezes a gente precisa lembrar as pessoas de algumas verdades que elas estão se esquecendo no momento da dor. A beleza de Jesus, a sensibilidade dele de saber quando ministrar a verdade, quando ministrar lágrimas, é maravilhoso. Jesus, ele faz isso com Marta, mas ele não faz isso de uma maneira indelicada, ele faz isso justamente para que ela lembrasse que aquele não era o fim de todas as coisas. E toda morte, meus irmãos, toda morte deve nos indignar. A gente vai chegar mais à frente para falar exatamente disso. Toda morte deve nos indignar, todo sofrimento deve nos indignar. Mas nós não passamos pelo luto, nós não lamentamos como aqueles que não têm Deus. Isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses. Nós lamentamos com esperança. Por quê? Porque nós conhecemos a narrativa e nós sabemos que a história não acaba aqui. Para que o mundo tenha um encontro transformador com Jesus, é importante que eles saibam que este mundo não acaba aqui, que nós estamos diante da ressurreição e da vida. E portanto, nós não vamos viver a vida tentando evitar a morte. Nós vamos viver a vida aproveitando a vida e cumprindo o nosso propósito, sabendo que mesmo se nós morrermos aqui, mesmo se algo acontecer que não estava nos planos, este não é o último episódio, este não é o último capítulo. Então, nós nos reunimos aqui, todos os sábados, todos os domingos, Brasil e mundo afora, porque nós precisamos nos lembrar dessa verdade. Senão a gente começa a sofrer como aqueles que não têm esperança. E a gente começa a olhar para o mundo e ficar assim, desculpa, sabe, foi mal por Deus. E a gente perde a chance de ministrar a verdade. Jesus aqui ele estava fazendo uma alegação muito poderosa, de que ele era o próprio Deus. Ele está dizendo para Marta, Marta, você não entendeu, não é que eu posso ressuscitar o seu irmão. Eu sou a própria ressurreição, eu sou a vida em si. Essa é uma alegação de que ele é Deus. E o mundo não vai passar bem por Covid, por guerra, por violência policial, por violência doméstica. O mundo não vai passar bem por crise na família se não entendermos que Jesus é Deus e não o colocarmos no lugar dele. Porque se eu não me relaciono com Deus como ele é, então eu não vou me relacionar com a minha esposa como eu devo me relacionar com ela. E aí o meu casamento vai começar a sofrer, eu vou ter crise no casamento. E se eu não me relacionar com Deus, ele sendo Deus, eu vou me relacionar errado com as pessoas que estão à minha volta, eu vou me relacionar mal com a natureza. E todas as outras desordens, todas as catástrofes, todas as guerras, decorrem do fato de que o homem se voltou e deu as costas para Deus e se esqueceu dessa verdade. Então, se nós queremos ministrar encontros transformadores mundo afora, nós precisamos, em primeiro lugar, saber ministrar uma verdade. Jesus é Deus, Ele é a ressurreição e a vida, Ele está no controle de todas as coisas. Nós podemos crer, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Essa é a primeira coisa que Jesus ministra e que nós precisamos ministrar ao nosso coração e aos outros. Ministrar a verdade. Mas não é só a verdade. Jesus, ao se encontrar com Maria, ele ministra as suas lágrimas. Maria se encontra com as lágrimas
de Jesus. Depois de Marta vem Maria. E aí, eu já vi vários comentaristas tentando explicar o porquê que Jesus chora com Maria, mas não com Marta. E aí eles tentam pegar alguns elementos do texto, né, de que Marta chega para Jesus e interrompe a caminhada de Jesus. Né? Jesus está andando e ela chega e interrompe a caminhada de Jesus como se estivesse o afrontando, e é por isso que Jesus responde mais duramente a ela. Mas Maria não, Maria vem e se deita aos pés de Jesus, e por isso que Jesus é mais complacente com ela. Eu não acredito nisso. Eu acho que existe outra coisa aqui muito importante para a gente notar, que o nosso Senhor Jesus, Ele sabe exatamente como ministrar a cada um, e Ele não poderia apenas ministrar a verdade para todos, senão Ele poderia ser insensível, e Ele não poderia só ministrar lágrima a todos, senão Ele ia deixar de fora o elemento central que traz paz à vida de todos. Então, quando Maria chega, a gente vê que automaticamente é quase como se Jesus não conseguisse mais se segurar. Ele começa a chorar. O Felipe estava falando quarta-feira sobre luto, né? Sobre o luto de Abraão na morte de Sara, lá na escola do discípulo, e ele falou uma coisa que a gente precisa aprender a lamentar. A gente precisa aprender a lamentar. Amém? A gente precisa aprender a ministrar a verdade. Sim, a gente tem verdade para falar, vamos pregar. Mas tem hora de calar, tem hora de chorar. E às vezes a gente não sabe fazer isso muito bem. E é porque a gente quer ficar ministrando verdade na hora de ministrar lágrima, o mundo se opõe a nós. Me perguntaram esses dias ao vivo, lá, me jogaram uma fogueira. A questão das igrejas, né? Se as igrejas tinham que ficar abertas na pandemia, e a coisa lá do STF, se isso era perseguição religiosa. Eu falei assim, olha, eu não tenho cacife para opinar nessa questão aí, mas deixa eu falar uma coisa. Eu acho que assim, a igreja, ela quer ficar aberta porque ela entende que ela tem uma verdade para proclamar, ela quer ministrar a verdade. Isso é real. Mas agora está na hora da gente ministrar lágrima também. Está na hora da gente chegar, né, para os governos, para as prefeituras, e falar assim, como é que nós podemos ajudar? Como que a gente pode servir? Como que a gente pode abençoar as pessoas que estão chorando? Como que a gente pode ser parceiro? As pessoas vão ouvir a nossa verdade se elas souberem que nós estamos ali para chorar com elas também. E se você quer ser ministro da verdade, você precisa aprender a lamentar com as pessoas, a chorar a morte de todos, a chorar a dor de todos, a ver todos como criados à imagem e semelhança de Deus e pessoas que são alvo do amor de Deus. Uma das coisas terríveis, o Miroslav Volf é um cristão, um cientista político, e ele fala assim, olha, nós não podemos jamais nos excluir da comunidade dos pecadores e nem excluir os nossos inimigos da comunidade de seres humanos. Não podemos nos excluir da comunidade dos pecadores, achar que a gente é melhor do que as outras pessoas, porque nós somos salvos, nós somos cristãos, o Senhor nos encontrou, não. Nós somos salvos pela graça, não pelo mérito. E nós não podemos excluir os nossos inimigos da comunidade de pessoas humanas. E começar a atacá-los, e começar a dizer quem é digno ou não da nossa compaixão, quem é digno ou não das nossas lágrimas. Precisamos aprender a lamentar. Jesus, ele fala algo para Maria. Na verdade, ele só consegue dizer onde que ele está. Onde colocaram ele? E aí ele sai e vai ali para o lugar onde Lázaro estava sepultado. E aí a gente chega num momento crítico do texto também. Porque é aqui que o texto é bastante mal traduzido. Você percebe o clima que a coisa está todo mundo ali chorando, todo mundo angustiado. Jesus fala, olha, eu sou a ressurreição e a vida, você precisa se lembrar disso, mas Jesus sabe que também ele precisa chorar. O que é interessante, né? Porque Jesus sabe que ele vai ressuscitar Lázaro. Eu sempre fiquei pensando nisso. Assim, cara, quando a gente se encontra numa situação assim, tem duas coisas que a gente gostaria
de poder fazer e a gente não pode, que é mudar situações, ou saber a razão pelas quais elas aconteceram. A gente não tem resposta, frequentemente, para os males, e a gente não tem poder para desfazê-los, não é verdade? Jesus sabia por que Lázaro tinha morrido e tinha poder para desfazer. Por que Jesus já não chegou falando assim, ô pessoal, vocês não é só... Por que chorar? Porque ele estava fazendo teatrinho, ele estava assim, é verdade, não. Jesus jamais por um segundo ocultou o seu coração. Ele sempre esteve acessível. A dor do ser humano dói no coração de Deus, sempre. Você percebe por que nós precisamos ser ministros do encontro? De um encontro transformador, de um Deus que chora, de um Deus que se encarna em lágrimas. Porque esse é um Deus que esse mundo precisa saber que existe. Eles precisam da verdade desse Deus, mas eles precisam saber que o nosso Deus se encarna em lágrimas. E mesmo sabendo que o fim da história será maravilhoso, porque o Senhor Jesus sabe exatamente, Ele vive no seu ser, a plenitude da Nova Jerusalém, mas Ele chora comigo hoje, Ele não se abstém, Ele não se retrai, Ele não vai embora. O Mestre está aqui, Ele quer falar com você. Isso é lindo, gente. Isso é o Evangelho. Jesus, então, agora tem um terceiro encontro. Ele já se encontrou com Marta, encontro da verdade, se encontrou com Maria, o encontro das lágrimas, e agora existe o encontro da ira. O encontro de Jesus com o túmulo. Agora, se você ler o texto, você não vai achar essa palavra. Agora, quando você procura, lá no versículo 33, você lê assim: quando Jesus viu Marta chorar, e o povo também, ele sentiu profunda indignação e grande angústia. No versículo 38 diz assim: Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com a pedra fechando a entrada. Esta palavra aqui é uma irresponsabilidade dos tradutores, porque não sei, talvez tinham receio de escolher a palavra que é mesmo. É cheio de ira, revoltado. É uma palavra que também é usada para descrever uma ira animal. Sabe daquele animal que bufa, que rosna, que está irado? Esta era a indignação de Jesus quando Jesus chegou até o túmulo de Lázaro. Esse é o encontro de Jesus com o túmulo, é o encontro da ira. Quando a gente experimenta uma catástrofe, as pessoas geralmente fazem duas coisas: ou elas culpam as pessoas, as vítimas, ou elas culpam Deus, não é? A gente estava lendo em Lucas há um tempo atrás, quando algumas pessoas dizem assim: Jesus, e aquelas pessoas que a torre de Siloé caiu sobre elas, matou 13 pessoas, elas tinham algum pecado, né? E Jesus fala: não, vocês é que têm que se arrepender, ninguém é que tem mais ou menos pecados, se vocês não se arrependerem, de igual modo perecerão. Acontece isso, quando tem terremoto no Nepal, o povo fala assim: é porque é uma nação idólatra, no Haiti também, né? Como que isso nunca aconteceu no Brasil com toda a idolatria da igreja evangélica brasileira? Eu não entendo, mas quando acontece uma catástrofe, as pessoas são os amigos de Jó, né? Falam assim: Deus está te punindo por causa de alguma coisa, você está sofrendo porque você trouxe isso sobre você mesmo. Essa é uma das opções. A outra opção é jogar para Deus. É dizer assim: não, Deus é injusto. Aí agora eu já não sou mais o causador, né? Eu sou a vítima de Deus. Porque Deus podia e não fez. Se Jesus tivesse chegado antes, ele teria ressuscitado a Lázaro. A culpa é de Jesus. Agora, quando Jesus fica irado, ele não está irado nem com as vítimas, ele não está irado com Lázaro, não está irado com Maria, nem com Marta, ele não está irado com Deus, ele está irado com a morte em si. Ele está irado com essa falta de conexão do homem com Deus que gera tanta morte. Ele está irado com o fato de que existem conflitos e de que existe separação. E a gente vive num tempo no Brasil em que a gente se ira com as pessoas, não por causa do fato só que há separação, mas por causa da posição política de A, por causa da posição política de B, porque um faz assim, porque o outro faz outro, e a gente direciona a nossa ira e a nossa revolta para as pessoas como se elas fossem culpadas dos nossos dilemas ou o próprio Deus. A gente precisa entender
que onde há túmulo, pode haver ressurreição. Então a nossa ira não deve ser contra Deus, porque o Deus que nos encontra é o Deus que nos traz nova vida, é o Deus que nos ressuscita no último dia, e nem contra as pessoas. Obviamente, na teologia a gente fala, né, quando o homem se rompe os seus laços com Deus, ele dá início a uma cascata de pecados que deformam toda a criação. Isso está bem exposto na Bíblia desde Gênesis. Mas aqui, Jesus se mostra indignado com a morte. Ele não comemora a morte. Ele não tuita tirando sarro da morte. Ele não repassa fake news sobre a morte do fulano, ou porque que... Vocês estão me entendendo, gente? Como que deve haver uma indignação no coração da igreja, porque existe uma indignação no coração de Deus, mas ela é contra a morte em si, contra a separação em si, jamais contra as pessoas. Porque se nós direcionarmos a nossa ira e a nossa indignação contra pessoas, sabe o que vai acontecer? Mais morte, mais indiferença, mais luto. Então, queridos, para sermos mensageiros, ministros do encontro transformador de Deus com o mundo, a gente precisa estar indignado com a coisa certa. E a gente não pode vestir a camisa do ódio por fulano, do morra Beltrano. Entende? Porque essa não é a camisa que Jesus veste. Nós não sacrificaremos a verdade. Nós seremos ministros da verdade. Porque algumas pessoas pensam, então agora se eu não falar sobre aquelas coisas que são erradas, sobre aquelas coisas que me indignam, então eu estou sacrificando a verdade. Jesus não fez isso. Nós não sacrificamos a verdade, não sacrificamos as lágrimas, mas nós direcionamos a nossa ira e a nossa indignação para a coisa certa. Porque senão a gente vai atirar um no outro. É uma questão de tempo. E aí nós, os sacerdotes da terra, os ministros do encontro, nos desencontramos. Você acha que quem olha para a igreja hoje vê a igreja se encontrando ou se desencontrando? As lideranças, se encontrando ou se desencontrando? Você acha que as mensagens que a gente ouve aí são mensagens de encontro ou desencontro? Você acha que a gente está fazendo bem o nosso papel de ministros de encontro? Sacerdotes? Se a gente não souber direcionar a nossa indignação para a coisa certa, e não é para as pessoas, a gente não vai conseguir ser esse ministro. Mas por último, o último encontro de Jesus, é o encontro de Jesus com Lázaro, conosco, é o encontro da graça. Jesus então ministrou verdade, ministrou lágrimas, ministrou ira, e agora ministra graça. Não ministra graça só a Lázaro, porque Lázaro, ele volta a viver sem ter feito nenhuma oração, né? Ele volta a viver sem ter crido, ele não creu. Ele volta à oração sem ter feito nada, nenhum jejum. É uma imagem perfeita da graça de Deus. Alguém que estava morto e foi chamado para fora. E é assim conosco também. Quando Jesus vai ao túmulo, ele sabe perfeitamente o que vai acontecer. E sabe o que vai acontecer quando Jesus ressuscita Lázaro? O lugar de Lázaro no túmulo vai ficar vago. E sabe quem que vai ocupar o lugar vago de Lázaro? Jesus. Não estou falando da mesma cova geográfica, física. Ele está em Betânia, pertinho de Jerusalém. Ele está dentro da jurisdição do Sinédrio dos religiosos. Ele sabe que aquele será o último milagre que ele fará antes dele ser crucificado. É por isso que ele para e ele faz quase que uma despedida, né? Diante do túmulo ele fala, Deus, obrigado, foi bom, foi legal, tanto quanto durou, né? Tipo assim, não. Ele fala, Deus, obrigado porque o Senhor me ouviu, o Senhor sempre me ouviu, mas agora eu vou fazer isso aqui para que as pessoas saibam definitivamente que eu vim da tua parte. E aí, quando Lázaro vem para fora, se você continuar lendo o texto, depois do versículo 40, você vai ver os judeus se reunindo imediatamente falando assim, acabou, precisamos pedir a cabeça dele, agora ele vai morrer.
E não só ele, como esse Lázaro também, porque Lázaro ficou com um alvo nas costas também, né? Se esse morto ficar andando por aí, todo mundo vai ver que Jesus realmente era Deus. Então vamos matar Lázaro de novo. O cara tem uma data de nascimento e 2 datas de morte na lápide. Mas Jesus sabia o que ia acontecer, que no momento que ele ressuscitasse Lázaro, ele iria ser morto. E ele faz isso. Porque ele precisava morrer por mim, por Lázaro e por você. Esse encontro transformador mudou a minha vida. Porque eu experimentei que esse não é só o Jesus da história de Lázaro, é o Jesus da minha história. Jesus que me trouxe a vida de novo. Eu quero ser ministro desse encontro. Eu quero poder dizer para as pessoas que existe graça e existe vida em Jesus. Quando Jesus faz isso, ele faz... E é interessante, ele faz por todos nós. Alguns, olhando Jesus chorar, dizem assim: nossa, olha como ele o amava. Não foi o amor de Jesus apenas por Lázaro que o fez chorar. Jesus ama você. Ele chorou por você. Ele chorou por mim. Ele chorou porque aqueles que ele criou com tanto amor, ele queria de volta. E ele ia fazer de tudo para trazer essas pessoas de volta. Jesus, nesse encontro transformador, ele ministra ele ministra verdade, ele ministra lágrimas, ele ministra indignação, ira, mas ele ministra graça. E se nós desejamos ser esses sacerdotes, precisamos ministrar essas coisas ao mundo. Amém? Não abrir mão da verdade. Falarmos sobre quem é Jesus nos termos de Jesus. Falarmos sobre quem Ele é nos termos em que Ele declarou sobre si mesmo. Ele é Deus, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o único caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. O mundo precisa ouvir essa mensagem. Nós precisamos colocar isso nas nossas vidas, nos nossos ministérios, como uma verdade central. Jesus é Deus. O mundo precisa dessa mensagem, mas o mundo precisa saber que este Deus se encarnou em lágrimas, esse Deus chora junto conosco, esse Deus não está alheio, ele se colocou na posição de vítima e sofreu injustamente uma morte que ele não merecia. Ele sabe o que é ser espancado, ele sabe o que é ser mal falado, ele sabe o que é sofrer. Ele é um Deus que, de tanta ira e indignação por aquilo que está errado no mundo, deu a sua própria vida. Porque a gente não conseguiria percorrer esse caminho, ele percorreu por nós. Esse é o encontro mais transformador que alguém pode ter, o encontro com Jesus, o encontro com essa verdade, o encontro com essas lágrimas. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Essa mensagem falou muito comigo, porque... de verdade, eu preciso entender que aquilo que nós estamos fazendo aqui, Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no culto de sábado, eu preciso saber que nós não estamos simplesmente falando um para o outro. Que a gente não está jogando palavras ao vento, que a gente não está fazendo só uma coreografia de senta e levanta, levanta a mão, canta a mesma música, vai e volta, e a gente vai se alienando das dores do mundo, se alienando das realidades do mundo, para a qual a gente precisa ser mensageiro. Eu preciso crer que aqui nessa igreja, nessa comunidade local, existem corações que estão se encontrando com a verdade de Jesus, com as dores que Jesus sente, com a indignação de Jesus, que estão se encontrando com a graça de Jesus, para que esse lugar realmente seja um lugar de vida, e não simplesmente um lugar de rito religioso. Eu preciso saber que a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Campo Grande, está em condições de ser agente de transformação no mundo, de ser sacerdote, de ser promotor de encontro transformador, porque a gente tem a mesma mensagem, o mesmo coração, porque a gente não está mirando um no outro, porque a gente está trabalhando junto, porque a graça nos alcançou e ela é maior do que todas as coisas. Eu preciso saber, eu preciso poder estar diante do Senhor
com o meu coração certo e em paz, de que nós estamos fazendo aquilo que Jesus fez, estamos sendo agentes promotores de encontro e não de desencontro, de alianças e não de rompimentos, de perdão e não de ofensa. Eu preciso me lembrar de não me excluir do grupo dos pecadores, e eu preciso me lembrar de não excluir os meus inimigos do grupo de seres humanos. A nossa igreja não pode cair nessa. Nós não podemos ceder a esse discurso odioso, horrível. Nós não podemos apenas lamentar como se não tivéssemos verdade. Eu vejo muitas pessoas assim, muitas igrejas assim, com medo, com temor ou com vergonha de dizer: Jesus Cristo é o único caminho, vamos apenas chorar e lamentar. Não, mas eu vejo também muitas igrejas dizendo: parem de chorar, Jesus é o único caminho, nós temos que só dar glória e tudo vai ficar bem, e ignora a sua dor, ignora que está doendo, vai ficar tudo bem no final, você vai ser vencedor. Não, nós precisamos das duas coisas. E a minha oração durante toda essa semana foi: Deus, nos ajuda a sermos ministros da verdade, ministros de lágrimas, ministros da ira certa, da ira santa, ministros da graça transformadora. Aí sim, Pai, aí sim nós vamos poder dizer: ei, acessem aqui, assistam essa mensagem. Ei, olha o que eu ouvi essa semana. Ei, escuta essa palavra, porque Deus está chamando você. O Mestre está te chamando, Ele quer te encontrar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos pela tua palavra, porque ela consola quem precisa de consolo, ela fere quem precisa ser ferido, ela cura quem precisa ser curado, ela alinha quem precisa ser alinhado. E nessa noite, Pai, falando a partir de mim, eu sei que o Senhor iluminou os olhos do meu coração para que eu entenda melhor a minha posição de ministro no mundo, a minha posição de sacerdote, de promotor de encontro transformador, e que essa seja a nossa maior característica, Pai, a partir daqui e então para fora também. Nós oramos, ó Deus, clamando pela ação sobrenatural do Teu Espírito Santo que ressuscitou Lázaro de dentre os mortos. Para aqueles que estão aqui, estão sofrendo, se existe túmulo, pode haver ressurreição. Se existe dor, pode haver alegria. Deus, eu peço que sobrenaturalmente o Teu Espírito Santo comece a fazer florescer a terra seca dos corações. Que o Senhor faça cair, ó Deus, um orvalho nesse coração que está talvez afastado, sem se encontrar contigo há tanto tempo. Que esse versículo fique gravado no coração dessa pessoa: ei, o Mestre está aí e Ele quer falar com você. Deus, Pai, encontra-nos nessa noite e faz de nós uma igreja transformadora, promotora de encontros transformadores, para a glória do nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amém.